Convido a igreja que abra a palavra de Deus no Salmo 8. Será o texto para a nossa meditação dessa noite. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagartos. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Na boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um povo menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Irmãos, nós estamos diante do Salmo 8 aqui e gostaria de iniciar com a seguinte pergunta. Em que lugar você está nessa obra da criação? Você já parou para pensar nisso? Nós temos a graça de podermos observar, olhar para a obra maravilhosa que Deus fez, conforme a soberania dele, a majestade de Deus. E nós estamos em nossa jornada cristã e precisamos olhar para essa obra grandiosa, maravilhosa, e isso deve trazer em nós, irmãos, um senso de louvor, deve trazer gratidão da nossa parte. Muito se fala em cosmovisão, uma visão bíblica, de acordo com o que façamos, com o que nos deparamos no nosso dia a dia. Mas essa cosmovisão bíblica, ela se dá também por meio desse conhecimento que nós temos e que nós devemos também agir em relação a tudo isso, a toda essa obra maravilhosa da criação de Deus. Isso deve trazer em nós essa gratidão, esse louvor ao nome do Senhor. E o fato é que a visão que temos, ela deve também vigiar todas as nossas decisões, o nosso comportamento diante da sociedade, de uma forma geral. Deus está aqui nessa passagem, sendo destacado em todo momento pelo salmista, no caso Davi, e ele descreve essa maravilhosa obra que Deus fez da criação e essa coroação que ele dá também ao homem, à humanidade. E sendo tão pequeno o homem, diante dessa imensidão do universo criado, dessa perfeição que Deus fez com os seus dedos, criando tudo. Deus ainda tenha concedido um lugar de destaque ao homem. Há essa ênfase aqui também, essa comparação da pequenez do homem, embora Deus tenha dado esse lugar de destaque. E eu gostaria de meditar sobre esses pontos aqui para a nossa meditação também, essa noite. E nós estamos diante desse salmo, que é um salmo doutrinário também, cuja autoria, como bem disse, é de Davi, e trata-se de um hino de louvor expressado por Davi. Há uma profunda meditação, se os irmãos observarem o início aqui do salmo número 8, quando Davi se coloca a exaltar o nome do Senhor, mostra totalmente essa reverência, essa gratidão e esse louvor da parte de Davi. Há um destaque para a grandeza de Deus e sua majestade, também para a perfeição dessa obra da criação. E do privilégio que Deus dá ao homem criado, como a oportunidade de estar sendo mordomos, de estar sendo gestores dessa obra maravilhosa que Deus criou. Davi declara a sua admiração aqui a esse rei majestoso, Davi, o rei terreno, Deus, o rei majestoso,
E esse hino, né, ele expressa através dele essa alegria e essa admiração. Ele demonstra também esse senso profundo da limitação que tinha, né, diante de Deus em relação a si próprio, ou seja, de toda a raça humana limitada. Ele demonstra então esse senso diante dessa maravilhosa obra da criação. E ao mesmo tempo ele contempla, né, essa posição que Deus dá ao homem, essa condição, né, privilegiada que Deus dá. E vai destacar, irmãos, que aqui, quando nós lemos esse salmo inicialmente, com uma leitura apenas sintética aqui, nós tendemos a olhar e a exaltar o que Deus fez apenas na questão do homem, como sendo a criação de Deus. Mas o ponto principal aqui, antes mesmo de nos aprofundarmos, que fique claro, é a questão do louvor existente na vida de Davi. Davi, ele louva a Deus por tudo isso. E todas as direções aqui desse texto nos apontam exatamente para isso. Todo o termo que ele utiliza aqui, tanto desses contrastes que ele vai fazer aqui durante esse texto, é a ponto de não somente exaltar a pessoa única do nosso Deus, o Deus Criador. E, por conseguinte, eu gostaria de meditar em relação a dois pontos principais aqui dessa passagem bíblica, que é a grandeza extraordinária do Deus Criador, que está presente especificamente entre o verso 1 e o verso 2, e posteriormente também a grandeza desse homem criado. E entre os versos 1, né, até o 3, diria, Davi então reverencia, né, com todo o conhecimento que ele tinha da majestade de Deus. E ele exalta primeiramente o nome do Senhor, quando diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico toda a terra é o teu nome. Davi exalta então o nome de Deus. Isso também nos remete à oração do Pai Nosso. Né? Quando nós dizemos que o nome de Deus seja exaltado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. É o nome de Deus exaltando também, sendo exaltado através do modelo de oração do Pai Nosso. E o nome do Senhor, ele indica, irmãos, tudo o que Deus é e tudo o que Deus faz. O nome de Deus, ele abrange a terra pela sua grandeza. No Novo Testamento, o nome de Deus, ele é definido pela pessoa de Jesus. Em determinadas passagens, até mesmo no Evangelho, Jesus está como sendo o eu sou. Também, em outra passagem nos Evangelhos, diz: a mim vê ao Pai. Então, Jesus é o nome de Deus sendo mostrado aqui durante todo também o Novo Testamento. E ainda em relação a essa grandeza extraordinária de Deus, nós podemos mencionar a sabedoria também do Senhor. Deus criou tudo conforme a sua sabedoria. Incalculável, inimaginável, inigualável a sabedoria de Deus. Toda a perfeição da obra de Deus. E aí destaca que, pois expuseste nos céus a tua majestade. Como é maravilhoso olhar, de fato, e poder contemplar a obra do Criador através do sol, da lua, das estrelas, em noite enluarada, andando que se fala, como é gostoso poder olhar, ver a imensidão do universo criado. É o ponto de destaque aqui que faz, então, o salmista Davi exaltar o nome de Deus. E posteriormente, aqui, no verso 2, também há destaque ainda acerca da pessoa de Deus, se referindo, né, a essa grandeza extraordinária do Criador, como sendo, né, da boca de pequeninos, Deus suscitando força. Na boca de pequeninos e crianças de peito, suscitar força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Da boca de pequeninos, irmãos. Quando olhamos para essa parte aqui, no versículo 2, nós também podemos observar e comparar isso. Primeiramente, com Davi, ele que era
simplesmente desacreditado ali, ainda um jovem, pequeno pastor, por vez, quando se depara ali com um gigante Golias, todos desacreditaram ali de Davi. E quando menciona que da boca de pequeninos e crianças de peito se de força, nos leva a ver aqui, a identificar que, de fato, quem já foi pai, ou até mesmo quem não foi, né, pai e mãe, quando olha para uma criança recém-nascida, que depende de tudo, nós vemos o quão indefeso é, o quão depende de tudo, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitados de força. Isso também nos leva à pessoa de Jesus Cristo, a obra maravilhosa dele. Jesus Cristo que nasceu antes de Maria, não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Isso nos leva a ver que Deus, de fato, a sua sabedoria e a sua majestade fazem com que ele, tão somente ele, suscita força, provê força àqueles que, de fato, não a possuem. E ele fala também da questão dos adversários, para fazer descer também o inimigo, o vingador. Deus suscita a Cristo para que ele, não somente a pessoa de Jesus Cristo, esmagasse, pisasse a cabeça da serpente. Cristo que venceu a morte. E isso nos leva também aqui o salmista a contemplar os feitos maravilhosos de Deus. Esse pequeno aqui, talvez, Deus escolhe, né, as coisas fracas, para exaltar essas pessoas. Então, somente pela vontade dele, Cristo, a que faz. Né? A gente vê isso, né, com essa menção de Davi, nesse salmo. E aí, partindo adiante aqui, nós vemos contemplar os céus no versículo 3, ainda também em relação à pessoa de Deus, o Criador, e a sua grandiosidade. Quando contempla os teus céus, olha os teus dedos, como disse, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos, nos relacionamos com a natureza de Deus, o Criador, isso deve trazer a nós, irmãos, um profundo sentimento de adoração, de louvor a Deus. E o que o salmista aqui quer dizer em todo momento desse texto é exatamente nos levar a esse louvor. Ele louva, ele adora, ele direciona todo esse texto para a pessoa de Deus. E assim nós devemos também louvar a Deus, pois motivos de sobra nós temos para louvar, exaltar, engrandecer o nome de Deus. A lua, as estrelas, o poder de Deus, o universo descrito aqui como os dedos, né, de Deus. Nós vemos toda essa grandiosidade de Deus, o Criador. E o segundo ponto aqui, primeiro então, fica destacado a grandeza de Deus, o louvor que deve ser dado ao seu nome. O segundo ponto é a grandeza do homem criado. E há aqui um contraste também, a partir do versículo 4, né? Que é o homem que dele te lembra, o filho do homem, existe. E o salmista aqui, ele destaca essa pequenez do homem quando olha para si próprio, para as nossas limitações diante desse universo criado, que é o homem, irmãos. E Deus visita o homem, apesar do pecado do homem. Nós temos o privilégio de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou de acordo com o seu projeto divino. Ele criou a vida humana. Não foi de uma mera explosão. Não foi da teoria evolucionista. Deus criou do pó o homem. Soprou o fôlego divino. Também criou a mulher. E isso traz também
que os seres humanos criados, nós, o homem, receberam essa posição de privilégio diante da criação. E tal posição, irmãos, ela requer de nós essa visão que seja em harmonia com a intenção do nosso Criador. A intenção do nosso Criador a nos fazer foi com o fim, conforme o Catecismo nos responde. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar nele para sempre. Deus criou o homem com essa finalidade. Deus deu, então, esse privilégio ao homem de poder administrar, de poder ser mordomos, gestores de toda a criação diante dos animais, aves, peixes. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós também temos a possibilidade de contemplar tudo isso com os nossos olhos, por sentir tudo isso através da natureza de Deus que se revela também a nós, essa obra maravilhosa, e a magnitude dessa obra da criação. Gênesis, capítulo 1 e 2, ecoa aqui. E Davi, então, reconhece o valor que Deus confere à humanidade. E note esse contraste. Primeiro, ele destaca, no versículo 4, que é o homem que deve te lembres, e o filho do homem. Então, ele destaca aqui a pequenez do homem, que leva também a louvar a Deus. Posteriormente, então, ele vê o lugar onde está na criação do homem, que leva também a exaltar o Senhor. Deus confere, então, à humanidade. Davi aqui reconhece que nós, apesar do pecado e apesar das nossas limitações, nós somos importantes para Deus. Os versículos 6 até o 8, o que está debaixo aqui da administração ou controle, descreve, então, a importância dada por Deus à humanidade, ou ao homem. E Davi, sendo também profeta, ele pressentia já que o homem era algo também grande, muito importante aos olhos de Deus, apesar do pecado. E essa pequenez do homem, diante dessa majestade, e lendo aqui esse texto também, procurando aprofundar, leva aqui também a uma dúvida que eu tive, confesso, em relação a esse versículo aqui, essa parte, a partir do verso 5, se Davi aqui estava se referindo à pessoa de Cristo ou se à pessoa de Adão. E notem, fizeste a partir do versículo 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra proaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e boi, todos também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Tudo isso foi conferido ao homem. Mas a pergunta é, será que isso é conferido a nós e nós desempenhamos de forma perfeita? Quando nós olhamos, sim, para Adão, o Davi aqui se refere, nós podemos contemplar as dois aqui, tanto o primeiro Adão, de fato Adão mesmo, como o segundo Adão, Jesus Cristo. Adão, antes mesmo da queda em si, antes mesmo de ter caído, ele estava sob o controle perfeito da obra da criação de Deus. Ele, os animais o ouviam. Adão tinha um controle, tudo era conferido a eles, também como a Eva, ao primeiro, ali antes mesmo da queda. Então, havendo a queda, tudo isso, o homem que fora anteriormente criado à imagem e semelhança de Deus, perdeu tudo isso, isso foi deturpado. O que nos leva a apontar a pessoa de Cristo Jesus. Tendo sido criado, tendo havido a queda, foi necessário, então, que Jesus Cristo, o perfeito, viesse. E como é que nós estamos nos relacionando com essa obra da criação? Animais, as plantas, as aves, bem como toda a infinitude dessa obra maravilhosa de Deus. Nós só atingiremos a capacidade de ser bons gestores ou bons mordomos dessa obra maravilhosa da criação a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo. Tendo Ele morrido a nossa morte,
Ele nos leva, então, a partir do momento em que cremos em Cristo como o único caminho e observamos toda a obra maravilhosa da redenção de Cristo Jesus, tudo que ele fez, vertendo o seu sangue por nós, crendo de fato nele, tão somente nele, nós, então, temos a condição de sermos bons gestores dessa obra da criação de Deus. Somente em Cristo Jesus, somente através da pessoa de Jesus Cristo, foi necessário que após a queda, a esperança aqui para sermos esses bons gestores fica restrita. A única esperança é em Jesus Cristo. Tudo isso é nos revelado também, apontando aqui também já para Cristo Jesus. Acompanhem comigo, por gentileza, em Hebreus, capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí por um instante. Em Hebreus 2, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Que nos mostra aqui já o autor dos Hebreus falando desse ponto de destaque como sendo perfeitamente realizado na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 2, do verso 6 ao 8. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembras, ou o filho do homem que o ouviste, que o visites, aliás, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nós ainda não conseguimos, em virtude do pecado, mas aqui nada mais está relacionando com a obra de Jesus. Assim como somos a unidade, o homem, a coroa da obra de Deus, Cristo, glorificado, é a coroa que nos traz essa esperança. Essa perfeição aqui que é relatada e que Davi destaca, é vista e só pode ser vista tão somente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Voltemos então ao Salmo 8. E tudo isso aqui, irmãos, esses pontos aqui de destaque que o salmista traz para nós vemos que inicia-se com louvor. Ele repete, então, no versículo 9, o que já foi escrito também lá no versículo 1, do capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste de céus a tua majestade. A parte A, e ela é repetida também no versículo 9, o que demonstra esse louvor da parte de Davi, o salmista, a Deus. O ponto de destaque é dado ao homem. No entanto, o ponto-chave desse texto, dessa passagem bíblica, é o louvor de toda essa obra maravilhosa que nós temos o privilégio de conhecer, de experimentar, de contemplar, que isso tudo, esse conhecimento deve trazer na vida do servo de Deus. Quando nós recapitulamos aqui, nós vemos, né, que nós de fato fomos criados como homem, por Deus, nosso Criador, sendo criado na imagem e semelhança de Deus. Tendo vindo a queda, então o homem pecou, ele transgrediu, ele caiu, perdeu esse estado que ele tinha, de ser esse perfeito mordomo, como Adão fora em um determinado momento, antes mesmo da queda. E aí nós olhamos aqui o terceiro ponto de destaque em relação à obra maravilhosa, né, de Deus, a criação, queda, e aqui nós vemos a redenção. E em Cristo, né, essa imagem, através de Cristo, nós temos essa imagem restaurada. Concluindo, o que o homem é, irmãos, ele se define pelo conceito que o próprio Deus transmite. E em Cristo, Deus demonstrou como o homem deve ser, sem pecado, reinando com bondade e responsabilidade sobre o resto dessa obra da criação.
Nós devemos ser verdadeiramente imitadores, e autênticos imitadores, né? Se há esse termo, autênticos imitadores, mas é o que nos diz a palavra de Deus. Nós devemos observar o exemplo de Cristo e sermos imitadores dele. E como nós temos nos comportado diante mesmo das tarefas corriqueiras do nosso dia a dia, tudo que nós passamos em nosso dia a dia. Você, eu, nós carregamos conosco esse senso, essa alegria de poder sermos chamados, esse privilégio de poder contemplar essa obra maravilhosa de Deus, da criação. Nós temos essa real percepção, como deve ser, biblicamente, em relação à nossa condição diante de Deus, como esse privilégio que Ele nos dá. E tudo isso tem levado você e eu a louvar, a adorar a Deus. Tudo isso, esse conhecimento tem contribuído com essa adoração a Deus. Nós somos serenos, bons zeladores, bons, os gestores, o reino de Deus. Diante dessa honra, temos fogo de destaque e também esse controle sobre os demais, os animais, atos como bem disse, se nós observarmos esse modelo de Jesus Cristo. Nós devemos glorificar o nome por tudo isso. Louvemos ao nosso Deus, somente Deus, porque Ele é perfeito, eterno, magnífico, majestoso, imutável, divino. Todos os atributos maravilhosos de Deus devem trazer a nós o louvor. Sejamos reverentes ao nosso Senhor. E já com as aplicações aqui, nessa noite, se nós temos então esse conhecimento, nós temos o privilégio de contemplar tudo isso, ou experimentar tudo isso, tem levado a todos nós a valorizar o bem que Deus fez por nós. Que privilégio Ele nos deu, privilégio Deus grandiosamente nos ofereceu. E o que temos feito, irmãos, para transmitir também essa grandeza, testemunhar acerca da grandeza de Deus, ensinar aos nossos pequenos também a contemplar essa maravilhosa obra. Nós temos meditado em nosso dia a dia e demonstrado com o nosso viver que Deus é um ser grandioso. Deus nos visita graciosamente. Deus nos visita graciosamente com a sua providência, irmãos. E quão magnífico poder ver. E como encerra aqui Davi, também eu gostaria de encerrar nessa noite. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando ele se refere aqui ao Senhor, Senhor nosso, mostra toda essa relação íntima que Davi tinha com Deus. E nós também devemos nos relacionar com Deus assim, intimamente. Nós devemos tomar isso como posse diante de Deus. Nós somos chamados a louvar a Deus, a engrandecer pelos feitos maravilhosos que Deus fez em nosso favor. Toda essa obra maravilhosa que Ele desempenhou, essa obra eterna que Deus fez. Louvado seja Deus. Amém.